Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Olha lá, vamos para mais uma aulinha. Nossa aula hoje vai ser de arte, certo? Vamos lá? Então, pegue seu livro integrado. Nós vamos abrir na página 74, certo? E depois nós vamos pular para a página 76 e 77. Vamos lá? E nós vamos falar aí na página 574 sobre arte africana, mas nós vamos tratar especificamente aí da escultura. Então, olha lá, a arte africana representa os usos e costumes das tribos africanas, nas pinturas, assim como nas esculturas. A presença da figura humana identifica a preocupação com os valores étnicos, morais e religiosos, certo? E a África, assim como o Brasil, recebeu muita influência de outros países. Com isso, cada região desse continente possui um estilo artístico diferenciado. O continente africano é enorme, sendo habitado por diversas etnias que, por sua vez, possuem diferentes culturas, estética e religiosas entre si. Sendo assim, a arte africana ela não é homogênea, ou seja, cada comunidade possui um estilo próprio. Então, olha lá, assim como aqui no Brasil, cada estado tem aí as suas manifestações religiosas e culturais diferentes, na cultura africana também é da mesma maneira, né? Nem todas os grupos ali, né, nem todos os habitantes praticam ali da mesma crença, né, da mesma cultura, eles têm valores, né, religiosos diferentes, culturas diferentes. Então, eles não têm aí homogênea, né? A arte africana ela não é homogênea, ou seja, uma só. Então, são várias, né? Cada comunidade possui um estilo próprio, né? Então, a arte africana ela não é homogênea. Cada comunidade tem o seu estilo. Uns preferem mais a escultura africana, outros mais a pintura, alguns adoram determinados deuses, então acabam ali fazendo esculturas e máscara àquele determinado deus a qual eles seguem, né? Então isso muito depende de cada comunidade, né? Ou seja, não são homogêneas assim como é no Brasil. Cada estado tem a sua cultura diferenciada. A escultura africana é carregada de símbolos. A grande maioria delas é feita de madeira, pois os africanos acreditam que as árvores são guardadas, são guardiãs de poderes mágicos. Além da madeira, são usados também marfim, ouro, cobre, bronze e diversos tipos de pedra. As máscaras têm um significado místico, é importante na arte africana, sendo usada nos rituais e funerais. As máscaras são confeccionadas em barro, marfim, metais, mas o material mais utilizado é a madeira para estabelecer a purificação e a ligação com os sentidos da sagrada, não modeladas com segredos da selva. Já nas esculturas, foi uma forma de arte muito utilizada pelos artistas africanos, usando-se de madeira, ouro, bronze e marfim como matérias-primas, representando um disfarce para a incorporação dos espíritos e a possibilidade de adquirir forças mágicas. Então, os usos aí dos materiais utilizados tanto para a confecção de máscaras africanas como esculturas, né, nós temos aí o ouro, o marfim, o cobre, o bronze, mas o mais utilizado mesmo aí eram as madeiras, né? Mas porque eles
acreditavam aí em forças místicas que moravam ali na floresta, certo? Então, a nossa aula de hoje foi sobre escultura, não sobre máscaras, né? Mas nós poderíamos dar uma pincelada. Nós temos uma atividade para fazer, mas ela necessita de alguns materiais que nós não temos, né? Como uma bolinha de isopor, arame, um alicate, canudo. Esse material nós não temos, né? Mas se alguém quiser fazer aí, quiser adquirir, né? Fazer uma escultura africana aí, fica à vontade, né? Para seguir o passo a passo que tem no material para fazer essa escultura aí africana, certo? E nós vamos passar para um outro assunto, que é o impressionismo. O impressionismo foi um movimento que se manifestou especialmente nas artes plásticas no fim do século XIX na França. Essa forma de pintura valorizava os temas da natureza. Os artistas não misturavam as tintas na paleta, usavam cores puras em pequenas pinceladas soltas. O resultado final, com a combinação de várias cores, é dado pelo observador ao olhar a pintura. Então, eles não misturavam as cores, né, na paleta, eles pintavam diretamente nos quadros. As pinturas do impressionismo captavam as impressões perceptivas de luminosidade, cor e sombra das paisagens. Por isso, pintavam o mesmo quadro em diferentes horários do dia. E nós temos aqui alguns artistas, né, principais do impressionismo, que é Camille Pissarro, de 1830 a 1903, Paul Cézanne, em 1839 a 1906, Edgar Degas, de 1834 a 1919, o Renoir, em 1841 a 1919, e Claude Monet, em 1840 até 1926. A gente tem um quadro aí no nosso material, né, pintado aí por Monet, em 1867, uma pintura a óleo, né. Monet nasceu na França e tornou-se um dos mais importantes pintores do impressionismo. Monet gostava de pintar ao ar livre para captar as luzes e a paisagem da natureza. Então, como a gente viu, uma das características do impressionismo era o quê? Era a pintura à mão solta, como dizem, né? Não precisava misturar a tinta na paleta, pintava diretamente no quadro. Os artistas dessa época pintavam, valorizavam a natureza, né? O pôr do sol, o mar, a maioria deles pintavam. As pinturas, a maioria delas é pintada ao ar livre, né, para valorizar esse ambiente. E nós temos aí uma atividade na página do 577, um espaço, né, para você aí pintar, fazer a sua representação do lugar ou paisagem que você escolher aí para pintar, certo? Então essa foi a nossa atividade de hoje. Desejo para vocês aí bons estudos, um bom dia e até a próxima.